Você já se imaginou resolvendo um exercício de espelho côncavo sem nenhum problema de entendimento? Não? Então acompanhe o vídeo que nós vamos apresentar agora para vocês. Roda a vinheta. E aí galerinha, eu sou o Professor Cience e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago hoje é um pedido da minha querida Emily, que é uma questão do vestibular da UEM, Universidade Estadual de Maringá, uma questão que fala sobre espelho côncavo, de forma que você vai ter que analisar as características da imagem através dos valores informados. Tenho certeza que você vai gostar bastante da resolução que nós vamos trazer agora para você. Lembrando que este exercício eu vou fazer ele 2 vezes. No vídeo de hoje, só cálculos. Num próximo vídeo, apenas através de desenhos. Combinado assim? Então vamos lá para essa resolução? Acompanhe aí na sua tela. O texto da questão ele fala assim, um objeto extenso real direito de altura h é colocado sob o eixo principal de um espelho esférico côncavo de raio e curvatura 30 cm, a uma certa distância d do espelho. Com base nessas informações, assinale o que for correto. A primeira afirmativa ela diz assim, quando o h vale 3 cm e o d 30, a imagem formada é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. Quando h vale 3 cm, d 60, o aumento linear transversal é de 1/3 vezes o tamanho do objeto, e a imagem formada é real, invertida e menor que o objeto. Quando h vale 2 cm e d 15, o aumento linear transversal é de 3 vezes o tamanho do objeto, a imagem virtual direita em relação ao objeto. Quando h vai igual a 2 cm, d igual a 20, o aumento linear transversal é de 6 vezes o tamanho do objeto e a imagem formada é virtual, direita e menor que o objeto. Quando h igual a 4 cm e d igual a 40, a imagem formada é real, maior e invertida em relação ao objeto. Deu para sacar ali como que é o espírito da questão da UEM? Então vamos tentar juntos montar a resolução. Acompanhe aí na sua tela a primeira afirmativa. Então o que eu faço agora? Primeiro de tudo, meu amigão, organize as informações. Quais informações, Cience? O texto fala lá, e isso é importantíssimo a gente notar, o texto fala que você tem um objeto real e direito. O que significa essa informação aqui? Significa que o tamanho do objeto, ou seja, o valor da letra O é positivo, ok? É isso que ele significa. Aqui do lado você tem a informação de que a altura vale h e ele é colocado sob o eixo principal. Daí ele vem assim, o espelho esférico é côncavo. O que quer dizer essa informação? Que o valor do foco, ou seja, da letra F, também é positivo.
Se o espelho fosse convexo, o valor da letra F seria negativo. Essa é a principal problemática de resolver exercícios de espelhos esféricos. Você tem que tomar cuidado com a forma que ele coloca para você. Não esqueça, espelho côncavo, foco positivo, espelho convexo, foco negativo. E você vai ter que colocar esse valor na hora de resolver a questão, entenderam? Então, continuando lá, ó. E ele fala que o raio de curvatura vale 30 centímetros. Ok? Bom, organizando essas informações, o que nós vamos ter ali, acompanhem lá, teremos o seguinte, ó, os dados. Se o raio vale 30 centímetros, eu tenho que lembrar que a distância focal é a metade do raio. Portanto, a distância focal vai ser 15 centímetros. E por que mais? Porque é um espelho côncavo. Ok? Só para você não esquecer. Que mais que o texto diz? Ele diz que o tamanho, o D, o valor do D, o que é esse D? É a distância do objeto até o espelho. Na verdade, nas fórmulas, essa letra D é a letra P. Então, o que vale a letra P? É a distância do objeto até o espelho. Ele também informa o tamanho do objeto, que é H, mas nas nossas fórmulas o tamanho do objeto é sempre a letra O. Então ali vejam que o O está escrito mais 3 centímetros. Por quê? Porque o tamanho do objeto é direito. Direito, o O é positivo. Combinado? Bom, como que eu vou chegar a algum lugar? Primeiro de tudo, eu vou aplicar a fórmula de Gauss. A fórmula de Gauss para espelhos esféricos e lentes esféricas. E como que essa lente é a fórmula? É 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 P'. Que na verdade a gente brinca chamando ela de equação da fimose, né? O que é uma fimose? É um pinto com uma pelinha, não vai esquecer? Então, uma fimose é igual a um pinto mais uma pelinha. Equação de Gauss que serve tanto para espelhos quanto para lentes esféricas. Substituindo o valor da letra F por 15 ou a letra P por 30, nós vamos ficar assim. Passando um 30 para o primeiro membro, vai ficar um 15 menos um 30. O mínimo entre 15 e 30 é o próprio 30. Aí você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, ao dividirmos aqui, ó, o 30 por 15 dá 2. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 30 por 15 dá 2, vezes 1 dá 2. 30 por 30 dá 1, vezes 1 dá 1. E agora, ali eu tenho 2 menos 1 sobre 30, logo eu tenho 1 sobre 30 igual a 1 sobre pelinha. Quando você tem o sinal de igual aqui, você multiplica cruzado, e multiplicando cruzado nós teremos que o pelinha vale 30. Bom, gente, aqui vem outro detalhe importante. O que significa o pelinha? Qual a interpretação que eu tenho para ele? É bem simples. O que me interessa é o sinal dele. Se o sinal desse pelinha for positivo, a imagem é real. Se o sinal desse pelinha é negativo, a imagem é virtual. E esse valor 30 é a distância que ela está do espelho, entenderam? Então, olhando ali, ó, eu posso chegar à seguinte conclusão. Como o pelinha é positivo, significa que a imagem é real. Portanto, lá em cima, ó, onde o texto falava para mim, a imagem é real, verdadeiro até aqui. Ah, mas agora eu preciso saber se ela é invertida. O que eu faço para saber se a imagem é invertida? Para a imagem ser invertida, o sinal da letra I tem que ser contrário ao da letra O. Então, o sinal do tamanho da imagem tem que ser contrário ao sinal do tamanho do objeto. Como o texto falou para mim que o objeto é direito, O positivo. Para a imagem ser negativa, o I terá que ser negativo. Entenderam? Ah, mas como que eu vou proceder aqui? Bem fácil. Aplica a fórmula da ampliação. Ah, mas como é a fórmula da ampliação? A igual a I sobre O, que é igual a menos pelinha P. Eu chamo de equação do burrinho. Por quê? I sobre O igual a menos pelinha P. Então a ampliação é IO menos pelinha P. Entendeu? De novo, a ampliação A é igual a IO menos pelinha P. Lógico que você não vai usar as três frações numa tacada só. Você usa de duas em duas conforme a necessidade do texto.
Nesse nosso caso, o que ele quer? Ele quer o valor da letra I. O que ele deu? Ele deu o valor do P', que eu já calculei, deu o valor da letra P e deu o valor da letra O. Então, nesse caso, você vai desconsiderar a letra A. Vai ficar como, então? I que vale, que eu quero saber, o O vale 3, menos da fórmula, né, o sinal de menos da fórmula, o valor da letra P', 30, divididos pelo valor da letra P, que é 30. Simplificando aqui, ó, 30 por 30 vai dar 1. E mais com menos vai ficar menos. Multiplicando cruzado aqui, ó, o que eu vou chegar a ter? Que o I vale menos 3 centímetros. Ora, o que vale esse sinal negativo aqui? Esse sinal negativo indica que a imagem que você está trabalhando é uma imagem invertida. Nossa, eu sou terrível para escrever com mouse. Um dia eu aprendo. Mas a imagem aqui então é invertida. Opa, olha lá no texto em cima. Ele não falava que a imagem era invertida? Então verdadeiro para isso aqui também. Agora, ela seria do mesmo tamanho do objeto? Será que ela é do mesmo tamanho? Ora, vejamos. Qual é o tamanho do objeto? 3 centímetros. Qual é o tamanho da imagem? 3 centímetros. Então, como o I é negativo, significa que a imagem é invertida. Como o tamanho de I é igual a 3 e o de O também é igual a 3, significa que é do mesmo tamanho do objeto. Consequentemente, essa afirmativa é verdadeira. Tudo sendo verdadeiro, a afirmativa 01 é verdadeira. Fácil, não é mesmo, pessoal? Perceberam como é tranquilo resolver esse exercício? Agora, e os demais? Cara, é a mesma batidinha. Combinado? Vamos lá para os demais? Acompanhem para mim que vai ficar bem rápido agora. Então a questão é a mesma, muda a afirmativa e o que mudou ali? Ele está falando agora que o O continua valendo 3, mas o P vai passar a ser 60. Ele está falando aqui que o aumento linear transversal, quem que é isso? É o valor da letra A, ok? E aí, esse valor da letra A, ele é o seguinte, quando esse valor da letra A é maior do que 0 e ele é menor do que 1, significa que a imagem é menor. Ok? E isso aqui, galera, em módulo, tá? Então, todo esse valor aqui, esse A, é em módulo, não importa o sinal só importa para saber se ela é direita ou invertida. O que me interessa é o valor dela. Como aqui no exercício ele está dando 1/3, e esse 1/3 está entre 0 e 1, ele está afirmando para mim que a imagem é menor, ok? Então, o aumento linear tem que ser de 1/3. E a imagem formada é real, invertida e menor. Opa, aqui ele está falando que é 1/3, aqui ele falou menor. Ok, está coerente primeiro. Agora vamos resolver a questão? Como? Organize os dados do mesmo jeito. Raio 30, foco metade do raio 15, positivo porque o espelho é côncavo, a distância P passou para 60 e o tamanho do O continua mais 3 porque o objeto é direito. Aplica a equação de Gauss, 1 sobre F mais 1 é igual a 1P mais 1P', substituindo 1,60 passa para o primeiro membro, o mínimo entre 60 e 15 é 60, aí você não esqueça 60 divididos por 15 e multiplicado por 1. Então 60 por 15 dá 4, vezes 1 dá 4. 60 divididos por 60 dá 1. 4 menos 1, 3. Simplificando aqui, né, tudo por 3, nós vamos ficar com 1 sobre 10, que dá 10 centímetros o P'. Qual a observação que eu faço aqui? O P é positivo, então a imagem é real. Vamos lá em cima, ó. Real, verdadeira. Ok? A imagem é real, portanto ele falava isso verdadeira. Será invertida? Vejamos, eu tenho que aplicar a fórmula da ampliação.
Para a ampliação, eu poderia usar o IO igual a menos P'. Mas eu posso usar A igual a IO ou A igual a menos P'. Eu escolho qual os dados que eu tenho. Como eu já tenho o valor do P' e do P, eu vou usar A igual a menos P' sobre P. Então vai ficar menos 10, menos da fórmula 10 é o valor do P', divididos por 60, corta os zeros fora, nós vamos ter que o A é menos 1/6. O que significa esse sinal de menos aqui? Que a imagem é invertida, então verdadeiro. Estão entendendo, pessoal? Agora eu pergunto para você, esse 1/6, ele é igual a esse 1/3? Entenderam a minha pergunta? O texto está falando para mim aqui, ó, que o A vale 1/6 e aqui ele falou que o A vale 1/3. Então aqui é falso. Entenderam agora? Mas como esse valor é menor do que 1 e maior do que 0, é verdade que a imagem é menor, mas tome cuidado, ó. Como I é negativo, né, significa que a imagem é invertida. Como o valor da ampliação é 1/6 de vezes o tamanho do objeto, tá? E lá em cima ele falou que era 1/3, significa que é falsa. Por quê? É verdade que é menor? É. É verdade que é invertida? É. É verdade que é real? É. É verdade que a ampliação é 1/3? Falso. A ampliação é 1/6. Entenderam ali o detalhezinho de interpretação? Cuidado, as questões de vestibular, elas geralmente caminham por essa forma de resolver. Vamos continuar? Mais um ali para vocês. Vamos para a afirmativa 04. Na afirmativa 04, nós temos o seguinte. Muda o dado agora, ó. O H vale 2 e o D vale 15. Ele está falando de novo que o aumento linear transversal, o valor da letra A, é de 3 vezes o tamanho do objeto. Aqui vale a seguinte regra. Quando a letra A em módulo, não esqueçam que não importa o sinal, é maior do que 1, significa que a imagem é maior, ok? Então o texto está falando para mim que a imagem é maior. Amigão, olha ali o texto. O aumento linear transversal é de 3 vezes, então a imagem é maior. Aí ele fala, a imagem é virtual e direita em relação ao objeto. Cara, eu vou ter que calcular, né? Como que eu calculo isso? Vamos lá, organizando os dados, muda o P ali embaixo, que agora é 15, o tamanho do objeto é 2 e positivo porque ele é direito, aplica a equação de Gauss, então vai ficar 1/15 igual a 1/15 mais 1 P'. Quanto dá 1/15 menos 1/15? Repete o denominador, subtrai os numeradores, vai ficar 0 sobre 15. Aqui eu tenho que tomar cuidado. O que significa uma fração onde em cima é 0? Na matemática do ensino fundamental, você aprende que isso não existe. Mentira. 0 dividido por qualquer número diferente de 0 existe sim. O resultado de 0 divididos por qualquer número é infinito. Ok? Não vai esquecer desse detalhe? Vou repetir. Numa fração, 0 divididos por qualquer outro número é infinito. Então, meu amigão, aqui nesse exercício, o que você percebe? Que 1 sobre P' é igual a infinito. Portanto, P' está onde? No infinito. O que eu interpreto quando o P' está no infinito? Toda vez que o P' está no infinito, eu falo que a imagem dele é imprópria. E o que significa uma imagem imprópria? Eu não sei se é real, virtual e nem o tamanho dela. Eu não consigo saber, por isso ela é chamada de imprópria. Como o texto lá em cima falou que ela era virtual e direita, a afirmativa é falsa. Por quê? Porque ele tinha que falar que era imprópria, então a afirmativa 04 é imprópria. Entenderam a regrinha? Bola para frente? Vamos lá então para a afirmativa 08. O H é 2 centímetros e o D é 20. E olha lá de novo, né? Ele fala assim, o aumento linear transversal, ou seja, o valor da letra A.
Aqui ele está falando que é de 6 vezes. Lembrem-se, 6x é 6 vezes. Amigão, toda vez que o módulo dessa letra A é maior do que 1, significa, ó, maior do que 1, significa que essa imagem ela é o quê? Maior. É isso que ela significa, que é maior do que o objeto, ok? Aí ele vem aqui e fala, então, o aumento linear é de 6 vezes. A imagem é virtual, direita, opa! O que ele escreveu aqui? Menor. Você percebe que o que ele falou antes e ele falou depois está em conflito? Então eu nem vou perder tempo. Essa questão é falsa. Por que essa questão é falsa? Porque no texto ele afirma uma coisa e no próprio texto ele afirma outra. Quando ele falou que a ampliação é de 6 vezes e o número 6 é maior do que 1, ele está dizendo que a imagem é maior do que o objeto. Aí na sequência ele fala, olha, essa imagem é menor. Cara, ele caiu em contradição. Contradição é falsidade. Pronto, acabou. Perceberam como que fica rápido? Mas você quer que eu resolva? Tá. Vou resolver ali para você então, ó. Acompanhe lá no texto, tá? Para resolver essa questão, já sei que é falsa, mas vamos lá. Organize os dados. Todos os dados estão aqui. Substitua os dados na fórmula do Gauss. Vai ficar 1,15 igual a 1,20 mais 1 pelinha. Passa para o outro lado. Quanto dá o mínimo entre 15 e 20? 60. 60 divididos por 15 dá 4, vezes 1 dá 4, 60 por 20 dá 3, vezes 1 dá 3. 4 menos 3 dá 1. E agora, o que eu faço aqui? Cara, quando tem aqui 1 de um lado, fração de um lado, fração do outro, sinal de igual, multiplica cruzado, então pelinha vale 60. Ora, se o pelinha é positivo, significa que a imagem é real. Aqui o texto falou que ela era virtual, ó. Falso. Ela não é virtual, ela é real. Você quer que eu continue? Ok. Vamos calcular o aumento transversal dessa infeliz. Usando a fórmula da ampliação igual a menos pelinha P, substituindo no lugar do pelinha 60, fica 60 sobre 20, mais corta os zeros e divide 6 por 2 dá 3, então ali vai ficar menos 3. O que significa o menos? Que esse sinal aqui, ó, o sinal dele é contrário ao sinal do objeto. Quando a ampliação e o objeto têm sinais contrários, significa que a imagem é invertida. E o texto falou que é direita. Falsa de novo. Entenderam? Olha quantas falsidades eu já tenho ali. E para fechar o pacote, ele tem ampliação 3 vezes. E aqui falou que era 6 vezes. Então isso aqui também é falso. Portanto, como o A é negativo, significa que a imagem é invertida. Como o valor de ampliação é 3 vezes o tamanho do objeto, logo o objeto é maior e é diferente do que havia dito o texto. Portanto, a afirmativa inteira é falsa. Fácil até aqui? Vamos para a última? Então, indo aqui para a última afirmativa, né? Bem tranquilo também, vamos observar ela ali, dá o mesmo texto, mas agora ele está falando que a altura do objeto é 4 e a distância é 40. Aí ele fala assim, ó, acompanhem lá para nós aqui o que ele está falando. Ele está falando que a imagem é real. Para a imagem ser real, lembre-se, o valor do pelinha tem que ser positivo. Para a imagem ser invertida, o valor da letra I tem que ser negativo. Tudo bem até aqui? Ou o valor da letra A tem que ser negativo. Quando ele fala maior, eu tenho duas possibilidades. Você pode comparar o tamanho do I com o tamanho do O, ou você olha o módulo do A, dependendo de como você fizer a fórmula. Tá? Para que isso aconteça, o módulo do A tem que ser maior do que 1.
Ó, galera, vamos à resolução do exercício. Então, ali os dados, raio 30, metade do raio 15, positivo porque é côncavo. A distância do objeto P vale 40 centímetros. A altura do objeto é 4, positivo porque ele é direito. Aplicando na equação de Gauss, uma fimose é um pinto com uma pelinha, o F15 e o P40. Passa um 40 para o outro lado negativo. O mínimo entre 15 e 40 é 120. Dividindo 120 por 15 dá 8, 120 por 4 dá 3, 8 menos 3, 5. Simplificando, né? Aqui, ó, simplificando tudo por 5, dividindo em cima e embaixo por 5, vai dar 1,24. Multiplicando esses carinhas aqui cruzado, você vai ter que o P' é igual a 24. Opa, se o P' é 24, o P' é positivo. Se o P' é positivo, essa afirmativa aqui é verdadeira. Por quê? Porque P' é positivo significa que a imagem é real. Mas e se ela é direita ou invertida, maior ou menor? Vamos lá? Eu vou usar para isso uma parte da equação de ampliação. Qual parte? IO igual a menos P'. Ah, eu podia usar outra? Podia, mas eu quis usar essa agora. O valor da letra O é 4, o valor do P' é 24, 40. Então aqui eu simplifico 40 e 24 dividindo tudo por 4. E agora vai ficar 1 sobre 4 igual a menos 6 sobre 24. Multiplica cruzado aqui. 4 vezes 6, 24, divididos por 10, o I vale menos 2,4. Opa, esse I, ele é negativo. Portanto, verdade, a imagem é invertida. Mas agora eu pergunto, ela é maior? Olha aqui o tamanho da imagem, 2,4. Qual é o tamanho do objeto? 4. Então, como o I é negativo, significa que a imagem é invertida. Como o valor do tamanho do I é 2,4 e o tamanho do O é 4, significa que a imagem é menor do que o objeto, portanto a afirmativa é falsa. Zé Fini. Acabou a questão. Deu para pegar bem o jeito? Emily, ajudou você, minha querida? O que você acha? E se você tiver alguma dúvida, faça como a nossa querida Emily. Né? Entra lá no meu, acessa o meu Instagram e manda lá para mim uma mensagem. Olha, assim, se eu queria que você resolvesse tal questão, é só mandar a questão para mim que eu monto para você a resolução. Combinado assim? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da resolução. Se gostaram, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Né? Vai lá, me dá uma forcinha aqui nessa questão de compartilhamento. Não esqueça também de deixar o seu like, né? Joinha para nós, se você gostou. Não esqueça de inscrever-se no canal. Não esqueça de marcar o sininho de notificações. Combinado assim? E se você tiver algum comentário a fazer, se você achou a questão fácil, difícil, se achou a minha forma de resolver meio complicada, deixa ali embaixo. Deixe o seu comentário que vai ser muito bem-vindo por mim. Combinado assim? Meus amores, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.